pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem, 17, nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Então, pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambas se conservarão. Então nós sabemos que o vinho novo são metáforas. O vinho novo e o remendo novo são metáforas do Evangelho da graça, da pregação da palavra do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então esse é o vinho novo, esse é o remendo novo, é Deus consertando aquilo que estava errado. Agora, o que ele quer dizer com isso? Que essa semeadura, esse novo vinho, esse remendo novo, ele precisa achar um tecido novo, ele precisa achar um odre novo. Então um pensamento velho, uma atitude arcaica, uma atitude antiga, de uma semeadura feita no passado, ou de semeadura nenhuma, não vão comportar o novo de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Então esse renovo é muito importante. Nós temos de fato preparados, diga, preparados o ambiente, preparar o ambiente para receber algo extraordinário da parte de Deus. Então Deus compara o novo, a nova semeadura, com o vinho que arrebenta o odre, aquela sacola de couro onde colocava o vinho, ele se arrebenta, porque o vinho novo, ele vai produzir esse tipo de reação química, como também o remendo novo num pano velho, ele é novo, ele é mais forte, ele vai provocar um rasgo ainda maior naquilo que estava ali. Então a gente precisa compreender que essa é a metáfora nossa, nós somos os odres, nós somos o pano, e nós precisamos ter novidade, diga novidade de vida. Isso fala de quê? Fala de uma mente renovada, aponta para a mente renovada, numa mente propícia, numa mente aberta para receber a palavra de Deus, e assim, tendo semeados em nós possamos frutificar para toda boa obra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então a forma de Deus agir é sempre com semeadura e com colheita. A semente é a palavra, o semeador é o pregador, e a terra é o coração de cada pessoa, é a mente de cada pessoa que escuta essa pregação, essa palavra. Então essas sementes, olha que é uma analogia interessante, o vinho novo também é semente, a semente também é um remendo de pano novo, que precisa de um pano novo, de um tecido novo para receber esse remendo. Jesus está apontando, está convergindo todas as suas ilustrações no mesmo sentido, dizendo que nós precisamos ser novos, renovados, para receber e para desfrutar da bênção da palavra de Deus. E essa semeadura, ela precisa provocar em nós, aproveitando a época de final de ano e de um novo começo, de um novo ano que vem, a partir de alguns dias, entender que essa semeadura, ela precisa se transformar. O pastor Jefferson falou bastante sobre isso semana passada, em imagens. Diga comigo, imagens. Isso, imagens na nossa mente. Nós precisamos ter a visão daquilo que a palavra diz, porque é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Outro dia eu falei, nós, Salmo 1, somos árvores plantadas juntos a ribeiros de águas. Então a minha visão é de que eu não sou um aleatório nessa vida, não sou um fruto do azar, mas eu sou uma árvore plantada junto. Então essa imagem, eu tenho uma imagem positiva a meu respeito, e Deus quer plantar sementes positivas de uma imagem positiva, e isso não é um discurso fanista de coach falando de positivismo, mas é a própria palavra de Deus produzindo isso na sua vida. Eu vou lhe mostrar como Deus fez isso através de Jesus num único dia, um único dia da vida dele, de manhã até de tarde, como ele produziu sementes, como ele plantou sementes, como essas sementes criaram imagens, e como vida de pessoas foram mudadas e foram transformadas. Então, quando esse processo ele se completa, nós podemos assim atrair, repete comigo, atrair o poder do reino de Deus para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos dias, para a nossa casa, para o nosso bairro, para o nosso país. Por isso Jesus nos ensinou a orar que venha o teu reino, e nós precisamos ser os canais condutores do reino de Deus para esse tempo. Eu digo amém sobre isso. Agora vamos ver na palavra, sem perder muito tempo, como essas coisas que eu acabei de falar, como essa base que eu acabei de dizer para vocês, acontecem na prática. Repete comigo assim: sementes.
Muita semente, nós vamos falar muito de semente. Sementes que se transformam em imagens. A semente da palavra, ela precisa se transformar em imagem. Na quarta-feira você vai plantar uma semente de mostarda. É uma semente pequenininha, redondinha, e você vai colocar ela no vaso, e nós vamos orar e vamos profetizar, e na sua mente você vai ver o quê? Que em poucos dias aquela semente vai frutificar e vai se transformar em um pé de mostarda. Porque quem planta mostarda, olha, mostarda dá fruto, tem semente, não é isso? A não ser que você coma mostarda antes, né? Arranca as folhinhas, né? E faz na sua salada. Mas cria uma imagem. Se eu dissesse para você, vou dar semente de acerola, quase que eu dei semente de acerola. Não tem, porque a acerola demora a crescer, né? E eu quero alguma coisa que seja mais rápida, para você entender que é um fruto. Mas esse fruto precisa causar uma imagem. Imagina um agricultor que ele faz uma semeadura, então ele planta trigo. Na cabeça dele ele está pensando em quê? Que no futuro tudo vai convergir para que ele possa ter uma grande colheita de trigo. Sabe, o mundo espiritual é assim. O mundo espiritual é formado em imagens. Você, quando vai comprar uma casa, um apartamento, ou quando você vai no shopping, passar na frente de uma loja, a loja tem vitrine, e a vitrine está ali estrategicamente preparada para que você olhe para aquilo, crie uma imagem e se veja vestido naquela roupa, naquele look, calçando aquele sapato, com aqueles óculos, talvez com aquele relógio bacana. Entende? Porque tudo é negociado, tudo é passado através das imagens, e nós precisamos ter imagens positivas do reino de Deus, porque é criando essas imagens que Deus vai fazer a nossa vida prosperar. Você quer ter bons frutos? Tenha uma boa visão, tenha sonhos e imagens positivas a respeito daquilo que Deus prometeu para você. Eu terminei uma série no Instagram e no YouTube, por aí, falando de esperança, e exatamente isso. A esperança, ela não morre na nossa vida. Por quê? Porque eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, e quando eu agarro aquela palavra, eu vejo, diga eu vejo, não necessariamente com os olhos físicos, mas com os olhos do coração, os olhos da fé, eu vejo o resultado já acontecendo na minha vida. É Ele que perdoa todos os meus pecados, pastor Léo leu, então eu vejo todos os meus pecados perdoados em Cristo. É Ele que sara todas as minhas enfermidades, eu vejo as minhas doenças todas em Cristo, e assim eu vou criando imagens. Quem está me entendendo diz amém. Deixa eu contar uma história para você conseguir alcançar isso melhor. Sementes que transformam em imagens. Eu vou contar duas histórias em uma só. Essas duas histórias começam com uma mulher doente, uma doença crônica, uma hemorragia crônica, e a segunda história é o pai de uma menina moribunda, que morreu mesmo no meio do transcurso daquela conversa. Você já sabe de quem eu estou falando. Agora, ambos os casos eram casos completamente sem esperança. Assim, quando a gente chega no final do ano, às vezes a gente tem a memória das coisas ruins que aconteceram, dos negócios que não deram certo, dos momentos de dor, de enfermidade, talvez de luto em alguma situação, em alguma família, e nós deixamos de ter uma visão positiva, uma imagem positiva, uma semente que possa brotar no nosso espírito, para que Deus possa trabalhar algo novo, diga algo novo. Algo novo precisa ser trabalhado a partir da nossa nova mente, da nossa mente restaurada, do nosso espírito novo. Então é muito importante isso. Esses dois casos você conhece, é a mulher do fluxo de sangue e Jairo, o pai da menina moribunda. E assim, ambos estavam numa situação de completa desesperança, mas no meio daquele caos, daquele tormento terrível, surgiu no coração deles uma imagem de fé. Diga imagem de fé. Imagem de fé, e eu digo isso sem medo de errar, a Bíblia afirma isso. Por exemplo, a situação daquela mulher, ela era enferma com uma hemorragia que já durava mais de 12 anos, algo muito doloroso, com grande sofrimento, e que ela teria que suportar o resto da vida dela, seja lá quantos forem os anos que ela pudesse viver. Mas ela um dia, em algum momento, ouviu. O que aconteceu com ela? Ela ouviu a pregação da palavra de Deus através de Jesus, ou ouviu diretamente de Jesus, ou ouviu através de alguém que testemunhou para ela, e no coração dela, aonde? Qual é o lugar da boa terra? É o coração. No coração dela, ela se viu curada.
curada. Então a Bíblia diz, o texto diz, que ela disse consigo mesma, daqui a pouco eu vou ler com vocês, se eu tão somente tocar na vestida, na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. Ela recebeu a semente, aquela semente já tinha uma imagem projetada na sua mente, no seu coração, de maneira que a conclusão do toque no vestido de Jesus foi só o finalzinho, só o completar aquilo que Deus já planejava fazer. E olha que nem Jesus sabia, Jesus pegou de surpresa. Jairo é diferente, Jairo tinha filha morrendo. O texto de Mateus diz até que ela já tinha morrido, e ele foi pedir a Jesus para curar ela, para trazer ela de volta à vida. Por quê? Porque no coração dele ele já tinha uma imagem da sua filha sorrindo, correndo, brincando, fazendo coisas de criança, coisas de adolescente, e ele conseguiu ver aquilo. A semente, como é que ele brotou essa semente no coração dele? Porque ele ouviu. O que aconteceu com ele? Ele ouviu a pregação. Sabe, quando a gente ouve a pregação, a gente precisa ter expectativa positiva no nosso coração de que uma imagem precisa ser formada. Por isso eu tenho orado tanto com vocês e por vocês. Senhor, abre os olhos do nosso coração, porque os nossos olhos, eles são muito físicos em ver a circunstância, e os nossos olhos sempre estão focados na circunstância ruim, na notícia ruim, no problema, na crise, na escassez, na doença. Você não lembra que você melhorou, mas lembra que você melhorou de alguma coisa e piorou de outra. Você não lembra o dia bom, está sempre lembrando o dia ruim. Deus quer mudar uma imagem no seu coração, para que você tenha um ano diferente. E a gente fala isso todo ano, já há muitos anos. Mas esse ano, diga comigo, esse ano nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos abrir o coração. Eu sei que nem todo mundo vai, porque a gente sabe que quando a mensagem é pregada, existe 4 tipos de solo. Mas tem alguém aqui olhando para mim, que o coração é terra boa e vai multiplicar a 30, a 60 e a 100 por unidade de oferta. Diga, sou eu. Dá um aplauso a Jesus. Mateus 9, 18 a 26. Vamos ler rapidamente o texto, eu já falei um pouquinho sobre ele. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga, ou seja, Jesus, estava pregando. Estava fazendo o quê? Pregando. Então, enquanto ainda ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Qual é a visão que Jairo teve? Da filha morta ou da filha viva? Qual é a visão que você tem da sua vida? Do desastre? Da decadência? Da derrota? Da sua família? Dos seus projetos? Dos seus sonhos? Salomão diz: assim como o homem vê no seu coração, assim ele é. Qual a visão que você tem da sua casa? Qual a visão que você tem de você como ministro, como homem, como mulher de Deus? Então Jairo ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso uma mulher, entre mentes, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele, tocou, diga de novo, tocou. Sabe, eu acho isso tão interessante. Onde foi que eu parei? Onde é que está o tocou aqui? Tocou, está no 20. Me lembra que é 20. Eu acho isso tão interessante, porque às vezes a gente quer relativizar a pregação do Evangelho da Graça. Jesus é a própria graça manifesta. Mas se você olhar para a atitude daqueles homens, você espera receber alguma coisa de Deus? Ah, pastor, o senhor já disse que eu sou abençoado, grandemente abençoado. Sim, esse é o seu estado. Não, essa é a sua posição. Mas você precisa transformar essa posição no estado, tomando posse da bênção de Deus na sua vida. O que eu estou dizendo com isso? Preste atenção. Jairo tinha um grande problema sem solução. Qual foi a atitude? Diga atitude.
Eu falei no começo, né? Ouvir é muito importante, entender e agir. A atitude dele foi ir a Jesus, se prostrar diante de Jesus e dizer: vem, põe a mão sobre a minha filha e ela viverá. Ele teve que ir. Nós precisamos ter uma atitude. Aquela mulher, da mesma forma, o relatório dos médicos era terrível, mas um dia ela resolveu ir. Ela teve uma oportunidade, ela viu Jesus, ela não podia tocar em Jesus, ela não podia nem falar com Jesus, mas ela decidiu romper com as suas limitações e ela se viu curada. Olha só, nunca mais usando trapo de imundície, ou pelo menos apenas dentro do tempo das mulheres, aí no seu ciclo, sabe? Ela se viu curada e ela agiu em cima daquilo que ela creu. Ela teve uma imagem e ela tornou aquela imagem uma atitude de fé. E quando ela toca no vestido de Jesus, na roupa de Jesus, ela é completamente curada. E sabe, a pergunta, ela é... não dá para fugir dela, é inevitável. O que nós temos feito para atrair essa graça maravilhosa, esse poder de Deus? Trazer Ele para a realidade da nossa vida? Será que é o fato de ficar esperando? Ou de tomar uma atitude, quando tem uma palavra, quando tem uma direção, quando tem uma semente, quando uma imagem é formada? E chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. O versículo 21, repete só a primeira frase comigo. Isso, vamos de novo. Isso me lembra o Salmo: bendize a minha alma ao Senhor. O que é bendizer a minha alma? É você ministrar para a sua alma: alma, bendiga o Senhor, porque Ele tem feito coisas maravilhosas na sua vida. Davi ensina: por que está triste a minha alma? Por que está abatida dentro de mim? Ele não está dizendo, ela não está dizendo nada diferente, ela dizia de si mesma, ela estava ministrando para si mesma, ela estava declarando sobre a sua própria vida, formando uma imagem: se tão somente eu tocar no seu manto, ficarei curada. Se tão somente você agir em fé, você também ficará curado. Se tão somente você agir em fé, a sua vida vai mudar, as portas vão se abrir. Oh meu Deus! Me lembra de Jesus lá no caminho de Emaús, tardos em acreditar, difíceis de entender. Meu Deus, coloque em prática, pratica a palavra, o fruto cresce, a palavra precisa ser praticada. 22, voltando-se Jesus, a viu e disse: ânimo, filha. Vire para quem está ao seu lado, diga: ânimo. Ânimo. Por que está desanimado? Todo final de ano aparece a figurinha do cachorrinho, Snoopy. É o nome do bicho? Snoopy? Sei lá. O cachorrinho que tem a casinha e tem um dono careca. Charlie Brown é o careca. E o cachorro é Snoopy mesmo. Eu estou lá confundindo com outro cachorro, que não é o Max. Max, foi mal. E um diz para o outro assim: um dia nós vamos morrer. Todo final de ano aparece isso no meu Instagram. Oh meu Deus, um dia nós vamos morrer. Aí o outro fala: pois é, mas todos os outros dias antes desse nós vamos viver. Eu estava me lembrando de uma oração que eu faço do dia: esse é o dia que o Senhor fez para mim, eu me alegro e me regozijo nele. Sabe, a gente cria uma imagem da derrota, a gente cria uma imagem da dor, da perda. Eu não vou ganhar aquela comissão, eu vou ser mandado embora, e esse meu relacionamento não está dando certo. Meu Deus, eu não consigo ser um líder, eu não consigo ser um crente bom, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só geramos em nós imagens negativas. Esses dois exemplos que eu estou dando para você eram situações sem solução. Um era a morte. Quem pode dar jeito na morte? Paulo fala em Efésios assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Às vezes nós estamos mortos no nosso pensamento. Uma mente renovada é algo tão extraordinário. E nem ficar fazendo voto para cumprir o ano que vem. Não, o ano que vem eu vou... O mais normal é voltar para a academia, né? Eu vou voltar para a academia. Vou fazer dieta. Quando?
depois que passar as festas. Não, se tu quer fazer dieta, faz dieta no meio das festas. Toma uma atitude, decida. Mas a imagem que vem na sua cabeça é aquela mesa, e você comendo. Só para descontrair. Isso não acontece com você, né? Claro que não. Aqui não tem nenhum comelão nem glutão. Eu também, a igreja é esbelta, só tem magrinho aqui. Oh, meu Deus. Qual é a imagem que você tem a respeito de você mesmo, da sua vida? Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente, é o final da segunda história, do dirigente da sinagoga, e viu ali os flautistas e a multidão agitada, ele disse: saiam, a menina não está morta, apenas dorme. E todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, isso aqui tem uma história que é muito importante. Na nossa vida, do nosso ciclo íntimo, entenda isso com bons ouvidos, nós precisamos afastar aqueles que nos levam a criar imagens negativas. Não dá para você conviver com o incrédulo, aquele que só diz que não vai dar certo, aquele que diz que a sua vida não vai funcionar, aquele que você quer fazer um concurso e ele diz assim: tu não vai passar mesmo, aquele que você quer, não vai dar certo. Desiste desse tipo de gente, não adianta. Esse tipo de gente você tem que pregar para eles crerem. Mas não dá para ser seu ciclo de amizade. Não se assente na roda dos escarnecedores, não se detenha no caminho dos pecadores, nem fica dando ouvido a conselho de ímpio. Jesus, quando chegou na casa de Jairo, todo mundo choramingando. Por quê? Já parou para pensar que chorar com quem chora é sempre muito mais fácil do que rir com quem ri? É muito fácil você no velório de algum conhecido, de uma família conhecida, e abraçar e chorar e lamentar a dor da pessoa, mas nunca é tão fácil assim você lamentar a vitória, você se alegrar com a vitória das pessoas. As pessoas não se alegram com vitórias, elas se alegram e se comprazem da tristeza. Nós precisamos mudar essa imagem na nossa mente. Nós precisamos rir com quem ri e chorar com quem chora. Sabe, é assim que nós conquistamos o reino, é assim que as portas do reino se abrem para nós. Vamos criar uma imagem positiva, afasta os incrédulos, coloca uma imagem de fé e de mudança nos incrédulos, para que eles possam crer como você e não seja influenciado por ele. Oh, meu Deus! Se eu tivesse muito tempo hoje, eu ia começar citando exemplo de um por um aqui, de um monte aqui, que eu já contei essas histórias, mas você sabe disso. Crie uma imagem positiva a respeito de você mesmo. Segure a palavra como semente. Você tem uma promessa, segure essa promessa, essa palavra como semente, e crie uma imagem positiva a seu respeito. Deus vai transformar o seu sonho em realidade. Diz amém. E nem porque ele tem algum compromisso com o seu sonho, não, menos, tá? Vire para quem está ao seu lado assim, menos. Ele tem um compromisso com a palavra dele. E se ele tem a palavra para você, e você creu no coração, ele é fiel. Diga fiel. Fiel à promessa. Ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Quantos creem? Digam amém. Jesus afastou aqueles caras todos. E quando todo mundo saiu, depois, já, no versículo 25, depois que a multidão se afastou, aí então ele entrou, aonde estava a menina, pegou ela pela mão e a levantou. E a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Oh, meu Deus, glória a Deus. Assim, eu vou continuar, porque é no versículo, é no capítulo 9 de Mateus. É no capítulo 9 de Mateus, mas eu queria trazer para nós uma reflexão. Pense. Eu não sei quantas pessoas já se inscreveram para dar testemunho no dia 31. Se eu fosse dar um chute, vou jogar na Mega Sena, brincadeira, eu diria nenhum. Por quê?
A imagem que nós estamos trazendo, carregando ao longo do ano, ela tem sido uma imagem negativa. Esses dias fez muito calor, né? Fez calor na sua casa? Quem estava viajando sentiu calor também, porque fez calor em todo lugar. E esse final de ano, especialmente, foi um ano de pressão. Então, assim, eu recebi notícias, problemas, e não vou ficar falando de problema para vocês. E a minha cabeça começou, e eu estou trabalhando, o final do ano, as ministrações do final do ano, e a cabeça começou a ficar focada no problema, na crise, na situação, na dificuldade, nas coisas, e eu falei para Deus: Senhor, no final do ano, o que é isso? Ele disse assim: quando eu quero levantar alguém, quando eu quero promover alguém a um outro nível, a um outro patamar, os meus filhos são provados no fogo. É um aleluia, mas é um aleluia quente. Porque quando Deus vai, eu vou falar isso no mês que vem, né? Mas quando Deus ele vai olhar para as obras que nós fazemos, o fruto que nós temos, Ele prova com fogo. E só vai sobreviver diante dele aquilo que não queima. Deus tem senso de humor. Aí Ele falou: é por isso que está quente. É para você sentir o fogo, o calor. Diz para o povo que a hora de recomeçar é sustentar a promessa quando a coisa ficar quente, quando o fogo esquentar, quando não tiver solução, quando não tiver o recurso, quando não tiver a resposta, quando não tiver, que aí a chapa esquentou, aí o sol queimou, aí o fogo veio, é aí que você precisa sustentar a promessa e sustentar a palavra. E eu disse: glória a Deus. Eu estava na madrugada dessa semana, desses dias aí, e acordado, e orando, e Deus gosta de falar de madrugada comigo. Aí depois de eu rolar na cama para lá e para cá, parecia bife na chapa. Você vai para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, dormir não consegue. Aí eu levantei, umas 6 horas da manhã, peguei o celular e tinha uma mensagem de um pastor amigo meu. Eu vou pregar nesse texto, uma grande Jesuicidência. E tinha uma mensagem de um pastor amigo meu que eu não vejo há muito tempo. Isaías capítulo 55. Eu não lembro aqui o versículo, esse 12. Quarta-feira vocês vão ouvir sobre isso. Ele dizia assim, o profeta Isaías dizia assim: porque a minha palavra não voltará para mim vazia, mas ela vai cumprir aquilo para o qual eu a designei. Se você ler um versículo antes, vai dizer: assim como a neve e a chuva descem e regam a terra, assim é a minha palavra, ela não volta para mim vazia, mas ela cumpre o meu propósito. E eu disse: glória a Deus. E fui dormir. Dormi até às 8. Preguiçoso, hein? Mas foram muitas horas acordado. Sabe o que é isso? Isso é sustentar a palavra. Você não pode querer se sustentar naquilo que tu está vendo, porque o que você está vendo é passageiro. Talvez você tenha uma conta bancária absurda, de grande, muito dinheiro investido, mas num golpe do governo desse aí, você perde tudo do dia para a noite. Isso não pode ser a sua segurança. Está confiando em quê? Na sua força, na sua saúde. De um segundo para o outro, você bate de moto, cai e fica com o pulso quebrado, desmunheca, tem que botar parafuso. Está forte, mas não está mais forte. Está confiando em quê? Está confiando em quem? Deixa a palavra se sustentar. Eu estou falando para crente, irmão. Tem algum crente aqui? O pastor Léo disse que tem gente aqui que não é crente, que é meu fazer apelo hoje. Então, ok. Porque fazer parte de igreja não significa dizer que é crente, né? Então, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, crer no coração e confessar com a boca. Então você precisa sustentar uma palavra. Mas isso é loucura. É isso, agora você entendeu? Paulo disse que ele escolheu a loucura da pregação para confundir a sabedoria dos sábios. Morreu
é a sabedoria do sábio. E Jesus disse: não morreu. A sabedoria do sábio dizia: não tem cura. E Jesus: tem cura? Então apegue-se à palavra, crie uma visão positiva, que os olhos do seu coração sejam abertos. Amém. Eu estou tentando convencer você, mas eu não consigo fazer isso. Só o Espírito Santo pode fazer. Mas se você quer ter uma vida diferente, esse é o caminho, essa é a semente. Repete comigo: olhos abertos para vermos. Eu não sei se você percebeu, eu estou olhando sempre Mateus 9. E agora eu vou sair do 32, do 30 e vou para o 31. Porque enquanto Jesus estava resolvendo o problema daquela mulher e daquela criança, tinha no meio daquela multidão 2 homens cegos. 2 homens o quê? Cara, isso não está ali por acaso. Eles eram cegos fisicamente, sim, eram. Mas isso é uma alegoria, porque muita gente está seguindo Jesus e não consegue enxergar, não consegue ter os olhos do coração abertos para ver o poder, para desfrutar do poder. São crentes nominais. Nós não podemos, nesse tempo de recomeço, de reconstrução, viver simplesmente a nominalidade da crença. Nós precisamos viver a integralidade dessa crença, a intensidade do crer, do viver, do desfrutar de Deus, da vida abundante que nos foi prometida. Como? Assim: ouça, entenda, pratique. Meu Deus! E aqueles caras estavam seguindo Jesus, seguindo a multidão. Mateus 9, 27 a 31 diz assim: e saindo Jesus dali, 2 cegos eles viram aquela mulher ser curada? Não, eles eram cegos. Mas eles, e a fé vem pelo? Imagina o rebuliço da multidão. E Jesus continua, todo mundo chorando, e eles perguntam: o que houve? Uma menina morreu. Tumulto, o que aconteceu? Jesus colocou todo mundo para fora. E daqui a pouco, gritaria e júbilo, festa. O que houve? A menina ressuscitou. E o que eles fizeram? Seguiram Jesus. Será que esses testemunhos geraram fé no coração daqueles caras? O que você acha? Pergunta para quem está do seu lado aí: o que você acha? Então 2 cegos o seguiram, e seguiram não mais quietinhos, agora eles clamavam: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, ou seja, ele continuou o caminho dele, foi para Cafarnaum e entrou na casa onde ele morava. Os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Você me ajuda? Vira para quem está do seu lado e pergunta assim: você crê? Crê em quê? Sabe, a primeira questão de que eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, amém, isso leva você para o céu. Agora, quando você tem uma demanda com Deus, você precisa ver aquela demanda concretizada, resolvida. Você precisa ter uma visão. Vamos usar uma metáfora do casamento, que tem briga todo dia, tem briga toda noite, tem sempre um motivo, uma razão. Você está junto da sua esposa, não olha para o lado, olha para mim. Eu não estou falando da sua casa nem do seu casamento, amém? Tá? Não coloque a carapuça. Ou se colocar, coloca quietinho aí, tá? Não vai dizer para o lado assim: estou dizendo? Eu falei? Ou usar o cotovelo e... Não faça isso. Ainda bem que o cotovelo aí não está muito bom, né? Esse aí nem dá para mexer muito com ele ali. Não faça isso. É só uma metáfora. Tudo que sai da sua boca, tudo que você pensa, é que esse relacionamento não está dando certo, que o amor acabou, que não tem mais paixão, que não tem mais o fogo, que o dinheiro nunca é suficiente, que vocês não conseguem se entender.
que não há conversa, não há diálogo. E quando tem oportunidade de ter um diálogo, o diálogo é com o celular. Vamos jantar fora, vamos. Aí vai jantar fora. O marido faz aquele esforço para pagar aquele restaurante caro. E talvez todas as palavras que eles trocam no restaurante, vai querer o quê, vai comer o quê, não sei o quê, o restante do tempo, tá? Você está formando uma imagem que não deve ser a sua imagem. Eu acho que você devia começar a assistir um pouquinho mais de comercial de margarina. Pelo menos a imagem de uma família feliz. Aquilo não existe. Olha, assim como você crê no seu coração, assim é. Não é o comercial da margarina que vai mudar a sua história, mas é a promessa de que a sua família é abençoada. Pega o Salmo 128 e começa a declarar em cima da sua família, sobre a sua casa, que a sua mulher é árvore frutífera, que seu marido é árvore frutífera, que você vai comer do fruto do seu trabalho, que você vai ser feliz e bem-sucedido, que seus filhos são rebentos da oliveira, que seus filhos são ungidos e abençoados. Aquilo que você fala tem o poder da confissão, tem o poder de gerar uma imagem, e a sua família vai sendo restaurada, e Deus vai curando a sua família. Isso é um exemplo. Isso acontece com o seu corpo, isso acontece com a sua mente, isso acontece com a sua profissão, com o seu trabalho, com a sua empresa, isso acontece com o seu ministério, com a sua liderança. Ah, eu não consigo mais ser líder, eu não aguento mais isso, não dá, eu me esforcei tanto, eu fiz tanto. Criou uma imagem, deixou que alguém criasse essa imagem, e aí para reverter é muito difícil. Aqueles dois caras eram cegos, e Jesus começou a provocar eles. Você crê que eu sou capaz de fazer isso? Pergunta para quem está do seu lado, você crê? Agora, se você crê, você tem um motivo para essa fé, tem uma palavra, você crê? E eles disseram, sim, Senhor. O que eles disseram? Sabe, quando alguém diz para Jesus, sim, Senhor, ele age. E ele, tocando nos olhos dele, disse, que lhes, vamos ler juntos aqui? Que lhes seja feito... Vamos de novo, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi até cego ver. Os caras devem ter dito um para o outro, aquela mulher estava sangrando há 12 anos. Ah, tudo bem, é uma hemorragia, mas a menina estava morta, dizia o outro. João e Pedro, cego João, cego Pedro, cego 1, cego 2. Você viu como ele curou aquela menina? Não, não vi, mas eu ouvi. Desculpa a piadinha, é porque eu não pensei antes de falar. Você percebeu como ele curou aquela menina? Eu percebi, aquela mulher, mas era... Eu lembrei do Wallace agora, hein? Oh, meu Deus. Um abraço, meu jovem. Então, mas era só uma doença. Mas e o outro, a menina que tinha morrido? Ele curou a mulher e ressuscitou a menina. Será que ele não pode abrir os nossos olhos? Você vai poder namorar quem você conhece agora, cego duro, né? O cego namora no toque. Mas agora ele vai poder ver a beleza que Deus preparou para ele. Eles geraram uma imagem no coração. Por isso, quando Jesus perguntou, você acredita? Você acredita que eu posso te curar? E eles responderam, sim, Senhor. E na mesma hora, a visão dele foi restaurada. Querido, que a sua visão seja restaurada. Você não é um cego físico. Os crentes de hoje? Ah, porque o crente de hoje não é X9. Deixa para lá, eu ia falar uma coisa aqui, mas é melhor não. Vamos continuar, diz amém. Amém. Será que foi por acaso? Eu estou só dentro de Mateus 9, irmão. É um estudo bíblico de Mateus 9. Jairo, a mulher, a sua filha de Jairo, a mulher do fluxo, agora 2 cegos. E o dia continua. E tudo dentro do mesmo capítulo, Mateus vai narrando essa história. E agora não é mais um cego, é alguém que estava em cativeiro. Diga cativeiro. Então diga assim, destruindo as cadeias que impedem a visão. Interessante.
Então, Mateus 9, a sequência de Mateus 9, fala agora de um homem endemoniado. Ou seja, ele não tinha completamente a sua mente completamente clara para poder fazer escolhas, para poder entender perfeitamente o Evangelho. Mas ele tinha amigos. O que ele tinha? Amigos. E alguém levou ele até a presença de Jesus. Talvez ele não pudesse ter uma imagem perfeita dele liberto e curado, mas os amigos dele tiveram essa visão e levaram ele até Jesus. O resultado daquele endemoniamento era a mudez. Ele era mudo, ele não podia falar. O demônio o impedia de falar. Mateus 9, 32 a 34 diz assim: enquanto eles se retiravam. Vocês são bons de Bíblia? Vamos fazer um estudozinho? Enquanto eles se retiravam. Eles quem? Eles quem? Não entendi? Quem Jesus acabara de curar? Quem? Os cegos. Então, enquanto os cegos foi levado a Jesus um homem, Jesus não tinha moleza. No mesmo dia, ele está andando e as coisas estão acontecendo. Eu profetizo que na sua vida será assim também. Você está andando e as coisas estão acontecendo. As coisas ministeriais, as coisas de Deus, as coisas relativas à sua vida, a promessa de Deus é: essas bênçãos te seguirão e te acompanharão, aonde quer que você pisar a planta do seu pé. Você crê nisso? É isso que eu estou dizendo. Jesus pergunta: você crê que eu posso fazer isso? Enquanto eles se retiravam, então foi levado a Jesus, quero chamar atenção para isso, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. E quando o demônio foi expulso, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada. Nunca se viu nada parecido em Israel. Nunca se viu nada parecido no Jardim Catarina. Nunca se viu nada parecido em Maricá. Nunca se viu nada parecido em Itaboraí. Nunca se viu nada parecido em Niterói. Nunca se viu nada parecido. Nunca se viu até hoje, porque a partir de hoje vão começar a ver. Quem diz amém? Oh, meu Deus, está parecendo o tempo que eu pregava na igreja que tinha outro nome. Mas era igreja, boa igreja. Nunca se viu nada parecido. Por que nunca se viu nada parecido? Porque nunca teve uma pessoa de fé que pudesse ser o canal do poder de Deus, para que esse poder se canalizasse na vida das pessoas que estavam em volta dele. Eu quero dizer que você, tem alguém? Giovanni levantou a mão lá atrás. Você é um canal do mover e do milagre de Deus aonde você está. Pastor, você não sabe da minha crise. Mas eu posso lhe dizer alguma coisa. Quanto maior for a sua crise, o seu problema, maior é a dimensão do poder de Deus atuando na sua vida e fazendo um milagre na sua casa, na sua mente, no seu corpo, em tudo aquilo que diga respeito a você. E esse milagre vai ser tão grande, que até cego vai ver, surdo vai ouvir e mudo vai falar para os outros, porque não vão poder negar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Agora tem que ter uma imagem, você precisa acreditar nisso. A moeda do céu é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então os fariseus, invejosos porque aquilo não acontecia com eles, na igreja do fariseu não tinha nada disso, eles diziam que era pelo príncipe dos demônios que Jesus expulsava demônios. Aquilo foi algo tão extraordinário, tão maravilhoso, tão sobrenatural, que assim causou um reboliço completo da multidão. Tudo aquilo que está impedindo a declaração de fé da sua boca é exatamente as escamas caírem dos seus olhos, é os seus ouvidos serem abertos, e a fé será uma imagem no seu coração de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Então eu quero afirmar, quem quer receber diz amém.
Eu quero afirmar, eu quero profetizar, que assim como foi com aquele homem, vai ser também conosco, vai ser com você também. Tudo que está impedindo a declaração de fé do nosso coração será retirado agora, em nome do Senhor Jesus. Todo impedimento natural ou espiritual seja removido agora, em nome do Senhor Jesus. Que caiam as escamas dos olhos, que os ouvidos sejam abertos, que a boca seja liberada para a palavra profética, que as nossas atitudes sejam motivadas na nossa fé e que a nossa visão do futuro, os nossos sonhos sejam restaurados em nome de Jesus. Diga amém. O resultado vai ser o mesmo. Nunca se viu. Aonde você mora? Pois é, nesse lugar. Nunca se viu algo parecido com isso. É Deus fazendo o impossível através de você. Oh, meu Deus, quantos creem nisso? Ser crente é isso. Ser crente deve vir para o culto todo domingo, ouvir conversa chata. Ser crente é experimentar o poder de Deus, o mover do Espírito Santo. E sabe qual é o lugar que você mais experimenta o poder de Deus, o mover do Espírito Santo? É quando o forno está aceso. É quando você não tem resposta. É quando você não tem alternativa. É quando você confia. Ou não resta mais nada o que fazer. É aí. É nesse lugar que Deus está forjando. É aí que o ouro é refinado. É aí que a prata é refinado. É aí que o carvão, ele se transforma em diamante. É no fogo, é na pressão. Então não reclame disso. Deus está forjando em você um caráter novo. E à medida que você vai crescendo nessa fé, nesse caráter, a sua visão vai sendo ampliada. E as coisas pequenas e comuns da vida que você já passou, vai servir apenas de experiência para você poder ajudar outras pessoas. Diz amém? É isso. Isso é vida de crente. E as outras coisas? Está preocupado com o quê? Com a sua empresa, com o seu dinheiro, com o seu... Todas as outras coisas os serão. Pergunta para quem está do lado: você crê nisso? Fala sério, essa é a sua guerra, né? A sua guerra não é contra a falta de dinheiro. A sua guerra não é contra o problema de relacionamento. A sua guerra é contra você mesmo. É você ser capaz de crer naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não à toa Jesus dizia: será que quando eu voltar eu vou encontrar? Às vezes a gente acha: não, minha esposa não tem jeito. Você está dizendo que Jesus é mais fraco do que ela. Ela é muito forte, mas Jesus é mais forte que ela. Eu não consigo arrumar um emprego, o mercado não me favorece. Está dizendo que Jesus é mais fraco do que esse mercado? Ou que Jesus é mais fraco que a sua preguiça? Jesus é mais forte, é o nome, diga comigo, é o nome que está acima. Vamos completar? Mateus 9, 35 a 38, para terminar. Jesus ia passando, ele continuou o dia dele, né? Ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Eu quero declarar que nós seremos uma igreja onde não há pobres e nem doentes. Mas eu preciso ver isso quando não existe. Você precisa ver isso quando você não consegue sentir isso. Quando o seu extrato diz outra coisa. Quando o seu resultado de exame ou a dor que você tem diz outra coisa. É aí que na pressão você vai crer. E é aí que a imagem vai se formar. Não de um inválido, de um pobretão, de um miserável. Você é herdeiro do mundo. Não pode ser um herdeiro paupérrimo. Essa visão precisa ser formada em você. Essa semente precisa entrar em seu coração. Então Jesus ia pregando, ensinando as boas novas do reino. O que significa isso? É como se ele fosse andando e lançando a semente. E essa semente ela ia caindo. Em alguns momentos ela era pisada pelos homens. E algumas pessoas pegavam a semente. Outros a semente caía no chão, os pássaros iam lá e roubavam. Mas sempre tinha alguém que recebia a boa semente. E nós vimos aqui exemplos
de uma mulher doente, de um homem que tinha morrido a sua filha, de 2 cegos que foram curados e de um endemoniado que foi liberto. Sempre tem alguém. Repete, sempre tem alguém. Eu não sei qual é o relatório do culto, deve ter umas 70, talvez, pessoas aqui hoje. Sempre tem alguém em que o coração é boa terra, que ouve, que crê e que pratica. Repete comigo: ouve, crê, pratica. A palavra precisa ser colocada em prática. Prática. E ele ia pregando, e à medida que ele ia pregando, ia liberando as sementes, as enfermidades eram curadas. Por quê? Porque o reino vinha. Ele era o rei do reino, ele estava ali e curava as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, Jesus teve uma visão, ele teve um sonho. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus tem uma visão de campos brancos, preparados para a ceifa, de ovelhas sem pastor e de poucos trabalhadores. Ele está olhando para nós hoje, está pensando: onde é que estão? Onde é que estão os meus pastores? Onde é que estão os meus enviados? Onde estão os meus líderes, os meus chamados? Todos nós somos chamados, e sobre todos nós existe esse chamado. Todos nós precisamos ser desenvolvida essa visão. Você não está nessa vida só para cumprir um processo de trabalho, de família, de dormir, de acordar, de rir, de chorar. Você está nessa vida por uma missão. Você é como Jesus. Você também é um semeador da palavra. Mas eu estou tão fraco. Pois é no poder da fraqueza. Negócio estranho, né? Pois é, mas é no poder da sua fraqueza. Ou seja, não pode coisa nenhuma. É controverso que o poder verdadeiro de Deus se aperfeiçoa. O tudo que Ele espera de você é que o seu coração seja uma terra boa. E diga assim para Ele, como disse Maria: eis-me aqui, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. E aí o resto Ele vai fazer. Ele vai usar você. Vai mudar seu caráter, a sua maneira de pensar. E quanto mais você se coloca à disposição, mais de Deus você vai ter. E quanto mais de Deus você tiver, mais da bênção dele você vai receber. Por isso ele disse: se você, ou aquele que deixa o seu lazer, a sua festa, a sua brincadeira, que abandona os seus desejos, os seus gostos, por amor de mim e do Evangelho, vai receber 100 vezes mais, ainda nesse tempo. E lá no futuro, a vida eterna. Quantos querem receber isso? Digam amém. Fica de pé comigo então, em nome de Jesus.